Essa sessão vai ser só sobre pensamento crítico, análise crítica de textos midiáticos, de vídeos, até de propagandas. O ponto aqui é aprender a ser um pouquinho mais perspicaz quando a gente se depara com vídeos que são aparentemente bem embasados cientificamente. Ciência popular, Pop Science. Eu recomendei esse vídeo falando sobre vídeos de Pop Science para começar essa conversa, e esse outro vídeo falando do tal do p-hacking. Esses dois vídeos tratam das dificuldades de popularização de conteúdo científico, dadas as dificuldades de reprodução de estudos científicos. Muitos estudos científicos não têm o incentivo financeiro ou não têm pessoas ao redor dele para reproduzirem aquele estudo, e os resultados são altamente biased. Como fala biased? São altamente enviesados com base na forma como as perguntas são feitas, como os dados são organizados e analisados. Os dados são facilmente manipulados, por exemplo, por meio dessa prática que chama p-hacking. Você pode hackear, de certa forma, você pode manipular uma média P com base no seu objetivo. Seu objetivo é publicar um resultado que diz determinada coisa, uma pequena mudança ou até um pequeno erro, nem é só intencional, mas erros não intencionais podem aparecer. Ele explica basicamente por que é que grande parte, a parte esmagadora de pesquisas publicadas estão enganadas. Elas têm um engano, elas têm dificuldades de verificação. Então, começando por aí, a gente já pode dar uma pausa quando a gente vê. Eu gosto muito de ver vídeos científicos, vídeos informativos, é o meu conteúdo favorito de consumo. Mas eu tenho que estar ciente de vídeos que dizem, estudos comprovam. Tal universidade fez um estudo longitudinal de ABC e eles concluíram que CDF. Então, muito cuidado com isso. Precisamos de uma intelectualidade humilde ou de humildade intelectual. E por isso eu trouxe esse livro do Stanley Porter que chama Hermenêutica Ativa. Entendendo, procurando entender, em uma era de objetivismo. E eu selecionei essa passagem aqui, em que ele diz: o paradigma mais recitado, o paradigma mais usado do pensamento contemporâneo é dominado por métodos que não podem atingir a objetividade. Em vez da gente continuar tentando destrinchar os conflitos que são resultados de objetivos que não podem ser atingidos, a gente oferece nesse livro uma hermenêutica ativa transcendental, que é uma hermenêutica que se coloca face a face com Deus, ou no mínimo em relação com Deus, um relacionamento divino, em que seres humanos vão atrás de determinada pergunta de maneira autoconsciente, consciente das suas bias, dos seus vieses, e tentam se esvaziar do dogmatismo e de fato ir atrás de bons diálogos com outros. E, de certa forma, o Stanley aqui está tentando mostrar que
pelo menos duas coisas. O projeto pós-modernista nada mais é do que o modernismo levado às suas últimas consequências. Ou seja, o pós-modernismo é você aplicar o pensamento crítico do modernismo sobre a filosofia modernista. Então, se você passa a ser crítico do próprio modernismo, você acaba chegando no pós-modernismo. No sentido de que o pós-modernismo ajudou as pessoas a entenderem que não há ponto de vista neutro. Tudo é, de certa forma, em certo sentido, subjetivo. Não que a realidade em si seja subjetiva, mas que análises e produção de conteúdo são sempre perspectivais, são sempre enviesadas de uma maneira ou de outra. A solução do cristão é que o viés é o viés dos olhos de Deus. O olho de Deus é o parâmetro da objetividade. Então nós temos essa solução. Mas quem não é cristão, quem não tem essa visão, está perdido, digamos assim, na multiplicidade das subjetividades hermenêuticas. Então, parcialmente, a segunda coisa então que o Stanley mostra aqui é que nós devemos ser humildes intelectualmente e aprender a dialogar uns com os outros, porque a gente não tem desculpa mais, né? Depois do pós-modernismo, do desconstrucionismo, a gente precisa lidar com as críticas do olhar, as formas como a cosmovisão de cada pessoa vai influenciar a análise delas. E eu gosto porque ele fala uma hermenêutica da transcendência, uma hermenêutica que reconhece que há uma entidade transcendente, um Deus, um divino, no caso mais do Hans Gadamer, que, vamos dizer, pode ser esse fio terra, pode ser esse fio, essa thread que ajuda a ground, que ajuda a colocar a gente pé no chão. As metáforas aqui ficaram difíceis, né? Heidegger, Gadamer e Porter. O professor Gadamer, ele seguiu a liderança aí do Heidegger e desenvolveu implicações da contribuição dele para a hermenêutica, no livro que ele escreveu, né, Ser e Tempo, e tornou isso em um trabalho sistemático de filosofia hermenêutica. Então, o que o Kramer está dizendo é que o Gadamer sistematizou a filosofia heideggeriana e escreveu, então, Verdade e Método na década de 60 e o Gadamer passou a traçar o desenvolvimento da hermenêutica de forma detalhada desde Schleiermacher, passando por Dilthey até Heidegger, e deu então fez um apanhado histórico adequado da hermenêutica e mostrou quão revolucionária é a contribuição do Heidegger. Só que é mais do que simplesmente uma história hermenêutica, a verdade e método. Ele é um esforço de relacionar hermenêutica e estética à filosofia da história, a filosofia historiográfica. Então, o que ele faz é desenvolver de forma muito boa, né? Tá dizendo aqui o Palmer, o Gadamer desenvolve muito bem a crítica heideggeriana da hermenêutica no estilo antigo do Dilthey e acaba refletindo um pouco do pensamento hermenêutico do Hegel também, no conceito de consciência historicamente operativa. O que é uma consciência historicamente operativa? É uma consciência que não consegue sair do seu lugar histórico. Então é um diálogo, existe uma interação dialética com a tradição e com o texto. Então é a dialética entre texto e tradição, ponto de vista histórico e análise. Sendo um pouco mais prático, eu perguntei para os meus alunos: como é que a gente pode trazer clareza a um texto?
a gente vai analisar um texto, seja um texto midiático, um filme, um podcast, um post de mídia social, como é que a gente pode esclarecer ou, de fato, entender o que foi comunicado? É aqui que eu trago a noção de escala. Vou até trazer aqui. Escala, espaço e tempo. Então, uma forma de você ler um texto é a seguinte: é saber que a comunicação humana, em geral, é muito ambígua, ela é vaga. Ela é vaga porque tem que ser. A gente não tem tempo de ser absolutamente claro em tudo. A gente precisa economizar as nossas palavras, senão a gente cansa. A gente precisa ser seletivo, porque senão a gente se perde. Então, é da pragmática essa necessidade de ser ambíguo e vago, de deixar coisas em aberto, coisas não ditas. Dialetos e línguas, eles são econômicos e eles também são redundantes porque a gente precisa fazer referência a coisas anteriores para a gente continuar uma linha de raciocínio. Então, nessas horas, uma coisa que ajuda a esclarecer o que alguém fala para a gente é a transitividade verbal. Só a transitividade já resolve muita coisa para a gente entender do que é que a pessoa está falando, né? Quando a gente fala pega ladrão, por exemplo, ela é uma frase clara na nossa cultura, porque a gente sabe que ela é feita num contexto social, existe um senso comum, a gente entende que ela é um chamado aberto para quem ouvir na rua, ele é um chamado a alguém parar um meliante, né? É a transitividade, ela faz a gente entender que o ouvinte deveria tomar uma atitude sobre o ladrão, e no caso é o Speech Act, né? O ato de fala, a teoria do ato de fala aqui. Então, rápido, alguém pega aquele ladrão ali. Ou seja, é uma linguagem econômica, a gente pode expandir. Rápido, alguém pega aquele ladrão ali. E a gente pode jogar a transitividade, uma análise transitiva, nessa frase expandida aqui, que já é uma frase um pouco sintética, né? Ela já não é muito natural. Ela é artificial. Quem é o sujeito? Quem é o quem dessa frase? Eu estou usando aqui uma análise jornalística básica, tá? O jornalismo sempre pergunta quem faz o quê, a quem, como, com qual propósito. Então, quem? Existe um sujeito. Alguém. Rápido. Alguém. Pega, que é o verbo do predicado. Pega. Qual que é o objeto? Aquele ladrão ali. Então, sujeito, predicado. Como? Aí entra a parte adverbial. Vai de maneira rápida, precisa ser rápido, porque ele está correndo. Isso geralmente é suficiente para a gente levar a vida nos lugares comuns, para a gente, né, falar uns com os outros, circular, pessoas que falam a nossa língua. Às vezes, entretanto, a gente precisa se aprofundar em um assunto, a gente precisa refletir em certos detalhes, a gente precisa fazer uma pesquisa acadêmica, ou a gente precisa discutir conceitos um pouco mais complexos, como política. Nesses casos mais delicados, o que eu acredito, isso aqui sou eu escrevendo, né? É importante adicionar 3 perguntas. Lembra que a gente fez várias perguntas? Quem faz o que a quem? Então a gente precisa adicionar perguntas. Onde, quando e quanto. Em outras palavras, escala, espaço e tempo. Outra forma de dizer é grau, né, quantidade, grau, espaço e tempo. Então, pega ladrão não é delicado no sentido linguístico, delicado, ou seja, específico, porque o contexto já mostra onde, quando e quanto. Onde que está o ladrão? Está logo ali. Quando é para pegar? É para pegar agora. Quantos ladrões? E é ele inteiro, não só as mãos do ladrão, né? Pega ele como inteiro. Agora, uma frase mais delicada é essa aqui. Ah, desculpa, delicada, e aí eu confundi o conceito linguístico de delicadeza. O que eu quis dizer com uma frase mais delicada é uma frase mais difícil, tá? Desculpem aí a confusão.
Eu quis dizer, uma frase mais difícil, menos clara, é essa frase aqui: Deus ressuscitou Jesus. Qual é o contexto? É um passado remoto de milênios atrás. Qual é a transitividade? Deus é o sujeito, ressuscitou o predicado, o verbo desse predicado, Jesus é o sujeito, é o objeto do predicado. E não existe uma informação de como, só diz que Deus ressuscitou Jesus. E eu digo aqui, olha, a frase ela parece até ser clara, mas é só quando a gente começa a debater sobre onde exatamente Jesus estava, quando exatamente ele ressuscitou e em qual quantidade, em qual grau, em qual escala ele voltou, é que a gente vê problemas, dificuldades, ambiguidades. E se Jesus não ressuscitou por completo, em carne e osso? E se Jesus ressuscitou no segundo dia e não no terceiro dia? Ou se ele levou mais tempo? E se ele nunca tivesse sido colocado na tumba, mas em outro lugar? Ou seja, e se ele não ressuscitou lá? E ainda assim essa frase, Deus ressuscitou Jesus, ela tem algum sentido. Ela pode não ter o sentido mais popular, mas tem gente que entende a frase desse jeito. A vantagem dessas três perguntas, onde, quando e quanto, é que essas perguntas ajudam a gente a organizar os nossos debates, a descobrir se a gente está falando a mesma coisa, se a gente está se entendendo, se a gente concorda. Uma pessoa que acha que Jesus, a ressurreição é um mito, e uma pessoa que é crente, essas duas pessoas diferentes podem os dois afirmar essa frase. Eles podem até cantar junto essa frase. Jesus foi ressuscitado por Deus. Né? Deus ressuscitou Jesus. Uma pessoa que é mais do mítico, do miticismo, vai pensar que no imaginário social Jesus de fato vive, e é isso que importa. No imaginário social Jesus está vivo. Ou seja, Deus ressuscitou Jesus na cabeça das pessoas. Já o crente vai acreditar que tem de fato um Jesus vivo em carne e osso hoje, é um fato histórico. Duas pessoas interpretam essa mesma informação de maneira diferente. A comunicação humana é cheia de ambiguidade, é cheia de vagueza. Então comecei a aplicar essa escala espaço-tempo. E aí que a gente entra um pouco mais em lógica. E aqui eu estou falando de lógica formal. Lógica informal vai lidar com as falácias que a gente aprende aí no ensino médio. As falácias, por exemplo, do espantalho, né? Você fazer uma caricatura da pessoa que você está tentando contradizer. As falácias do argumento de autoridade, ou seja, tal coisa é verdade porque o especialista ou a especialista disse que é verdade. Não estou falando disso, estou falando de lógica mais formal. Quem é que inventou a lógica formal? Bom, ela serve, bom, em primeiro lugar, cadê? Eu coloquei quem inventou? Bom, ela é anterior à lógica babilônica, ela é anterior à civilização grega, ou seja, ela é muito, muito antiga, ela é hebraica. Ela foi parcialmente formalizada na literatura sapiencial há praticamente 1000 anos antes de Cristo. Então existe uma formalização aí. A lógica ela não é grega, tá? A lógica ela existe antes dos gregos. Enfim, ela busca discernir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é claro e o que é obscuro, o que é turvo, nebuloso, o que é comum e o que é incomum, e o que é compreensível e o que é incompreensível. O povo hebreu, ou seja, o povo de Yahvé, já há 6.000 anos usam essas categorias. Então, na Bíblia, muito antes da civilização grega, a gente já tem evidências dessas categorias lógicas. E quais são as leis básicas? Na lógica moderna, existem essas leis aqui.